Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vou gravar esse videozinho aqui bem simples, bem desajeitado mesmo, só para dar um recado para vocês. E vai ser um recado importante, que eu vou trabalhar melhor com ele amanhã. Hoje, às 8, eu vou abrir um vídeo lá no canal Vida Eterna. É um vídeo onde eu vou falar de transição de alianças. Só que é um vídeo que muitos de vocês não vão lembrar. Alguns de vocês vão lembrar, aqueles que prestaram atenção, que deixaram essa instrução entrar no coração e trabalharam com ela, vocês vão lembrar. Mas a maioria não vai lembrar. Então eu reconstruí esse estudo. Por que eu não indiquei links? Porque eu assisti todos esses estudos e eu descobri um monte de coisas que eu vou estar falando para vocês. Inclusive, na hora que eu estava editando esse vídeo para reconstruí-lo, eu separei todas as partes aonde iria surgir novas instruções. Mas enfim, o vídeo está todo editado, eu reformei o áudio, hoje eu tenho recursos da inteligência artificial para reformar o áudio, recortei todas as enrolações, todas as gagueiras, todas as partes em que eu fiquei pensando nas coisas, deixei ele bem ajeitadinho, acho que tirei uns 20 minutos dele, bem redondinho, e fiz ele em forma de podcast, ou seja, você pode ouvir fazendo as suas tarefas, ou de manhã, ou à tarde, ou antes de dormir. Eu mesmo vou ouvir ele hoje, como é que ele ficou. E ficou bom. Não coloquei música de fundo. O tema é sobre transição de alianças. E eu gravei esse vídeo em 2019. Foi logo quando eu cheguei aqui no Brasil. Depois que eu saí lá do Rio de Janeiro, aí eu vim para Curitiba e eu comecei a gravar esses vídeos. Só que eu gravava esses vídeos à noite. Na época eu comia muito pão, mesmo sabendo de todo o mal do glúten, da lactose. Lactose eu não tomava tanto, porque realmente me dava muita alergia, mas eu comia bastante pão. E isso afetava bastante a minha comunicação, o meu jeito de pensar. E hoje eu consigo perceber isso, porque hoje eu não como glúten. Então eu separei todas essas partes também para um outro vídeo. Eu vou provar para vocês como que o glúten afeta a nossa comunicação. E de lá para cá, o meu entendimento sobre a transição das alianças aumentou muito. Vocês vão perceber a evolução de entendimento. Por isso que a gente não cai no engodo do calvinismo, do pré-tribulacionismo, porque a gente conhece essa chave. Então esse vídeo, ele está resumido, reconstruído, vai ser bom vocês recapitularem. Nesse vídeo, eu falei ali sobre... Eu foquei mais no judaísmo na época do apóstolo Paulo, falei coisas interessantes, fiz boas conexões que quando eu escutei, eu não lembrava mais daquelas conexões que eu tinha feito e pensei, olha que legal, porque hoje eu tô com outras, mas aquelas antigas são válidas, são atuais até. E eu usei textos que eu nem pensava em usar hoje. Aí eu pensei, eu vou reconstruir esse estudo, não vou indicar o link porque ele tá mal feito. Eu olhei ali a descrição do vídeo, tinha um monte de erros ortográficos, não tinha link da parte 1 para a parte 2, a capinha horrorosa, mas a instrução estava ótima. Então, eu arrumei toda a descrição, arrumei o título, arrumei ali os tags, tudo que eu pude arrumar eu arrumei, mas eu prefiro direcionar um novo formato do estudo. E tá muito bom. E vai servir pra gente agora. E aí nesse estudo eu falei muito sobre Atos dos Apóstolos, só que eu não li os textos. E eu foquei muito no tempo de transição das alianças, mostrando o perigo dos judeus apóstatas e do judaísmo da época de Paulo. E realmente, irmãos, Satanás investiu demais nisso, mas demais mesmo. Tanto é que Jesus já lutava contra o judaísmo. Depois, essa luta passou para a igreja e principalmente para o apostolado da incircuncisão, para o ministério da incircuncisão, que acabou caindo nas mãos de Paulo e dos seus cooperadores. Pedro teve participação nisso também. Aliás, ele foi o primeiro a pregar oficialmente o evangelho para os gentios, porque antes de Pedro, por causa da perseguição que teve lá com com Estevão, pessoas já pregaram o evangelho ali em Samaria e muitos dos gentios creram, mas oficialmente, da parte de Deus, foi Pedro primeiro. E depois, Paulo, o Senhor vai e separa Paulo, dá o ministério da circuncisão, o apostolado da incircuncisão para Paulo e para os seus cooperadores,
e dá o apostolado da circuncisão para Pedro e para os seus cooperadores. Só que um ajuda no ministério do outro, porque esses dois evangelhos, eles vão se convergir em um só. E esse é todo o mistério do Novo Testamento. Nesse contexto aqui, né? Todo o mistério, porque através disso nós vamos chegar até o milênio, até a eternidade. Satanás investiu demais nisso. E Deus permitiu que Satanás investisse, avançasse, enganasse, só que a igreja também foi avançando. A igreja foi, principalmente quando o evangelho caiu nas mãos de Paulo e dos seus cooperadores, a igreja avançou bastante. E nisso que eu quero trabalhar. Eu sei que tem muitos assuntos pendentes no canal, eu tenho muitas coisas na cabeça, mas eu não posso deixar isso passar. Se eu deixar isso passar, eu vou perder essa oportunidade. Por isso que o vídeo já está feito. Já já ele vai abrir lá no canal Vida Eterna. Eu vou deixar o link para vocês aqui no meu comentário fixo, aí vocês vão para lá. Mesmo assim, esse vídeo sendo bom, faltaram muitas coisas nesse vídeo. E eu vou colocar essas coisas novas no meu vídeo que eu vou fazer aqui, em 2023. Eu vou recapitular todo esse tema. Só que hoje eu tenho condições melhores para recapitular esse tema. Eu tenho conexões melhores. Por exemplo, eu vou mostrar a relação entre judaísmo, calvinismo e pré-tribulacionismo. Há uma relação entre essas três coisas. O calvinismo é uma evolução do judaísmo. E eu vou provar pela palavra. Satanás, ele achou agradável isso. Ele viu que isso bagunçou demais lá o tempo dos apóstolos. Ele deu tanto trabalho para o apóstolo Paulo que até o fim da vida o apóstolo Paulo estava lutando contra o judaísmo para desfazer as obras de Satanás na igreja, desvinculando o judaísmo do cristianismo. E o próprio judaísmo, na época de Paulo, ele evoluiu. Houve uma mutação de uma versão para uma outra versão. E aí Satanás, quando ele fez uma outra versão do judaísmo, que eu não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar grandão, vou falar amanhã, quando ele fez uma outra versão do judaísmo, ele não anulou a antiga, ele não excluiu a versão antiga, ele continuou com as duas, só que a versão 2.0 começou a dar mais trabalho para os apóstolos, começou a perturbar mais o povo de Deus. Tanto é que essa investida de Satanás contra a igreja, na versão 2.0 do judaísmo, ela está presente em todas as cartas de Paulo, em umas mais e em outras menos, mas está presente em todas, em quase todas. Tem 2 ou 3 cartas de Paulo que isso não está ali tão presente. E para você ver como isso era tão mal, quando Paulo estava preso, ele escreveu uma carta para os filipenses, e essa carta ele escreveu chorando, irmãos. Por que que ele destacou que ele estava chorando ao escrever essas coisas? Porque foi uma luta dele da vida inteira. E ele viu que mesmo depois de tanto que ele fez, que o Espírito fez por intermédio dele, de tanto trabalho, ainda esse judaísmo estava prosperando. Não tinha fim. Mas ele entendia os propósitos. Ele estava chorando porque realmente isso estava causando um dano enorme na igreja e ele estava preso. Então, para você ver, né, ele quis destacar isso, como foi importante. Satanás viu isso e ele arrumou um jeito de transfigurar essa versão. Na verdade, transfigurar esse judaísmo, ele conseguiu passar para dentro do cristianismo. Paulo estava lutando para não deixar o judaísmo entrar dentro do cristianismo. Enquanto, olha só que isso aqui eu vou ter que explicar amanhã com detalhes, porque é incrível. Enquanto Paulo desvinculava, tempo de transição de alianças, irmãos, isso daí que Satanás viu. Ele arrumou uma artimanha muito grande. Satanás é astuto. Satanás, ele tinha 3 objetivos. Primeiro, confundir. Não, primeiro,
é misturar, separar e destruir. Primeiro ele mistura antiga aliança com nova aliança. E ele mistura mais coisas ainda, mas resumindo, ele mistura. Quando ele mistura, ele consegue separar, porque aí separa. Judeu para um lado, judeu para o outro, aí judeu para lá, gentil para cá, e separa judeu de judeu, gentil de gentil, e ele vai separando, porque vai tendo briga. Então primeiro ele mistura, separa e destrói. E o apóstolo Paulo estava desfazendo isso. Satanás estava espalhando, Paulo tentando juntar. E enquanto isso estava acontecendo, Paulo escrevia as cartas. Era tempo de transição de alianças. E tem muitas coisas que vocês não sabem. Mesmo vocês que acompanham o canal, vocês não sabem. E eu vou falar para vocês nos vídeos que eu vou gravar. E Satanás, depois que ele olhou todas as cartas de Paulo, dos apóstolos, Satanás bolou um novo plano. Deus sabia disso e permitiu isso acontecer. Porque no fim, Deus iria revelar todos esses mistérios para os seus santos. Sabe essa questão de joio e trigo? Eu vou ensinar isso para vocês com mais exatidão. Não são somente os anjos que separam o joio do trigo. Eu sei que isso está escrito, eu entendo assim também. O Senhor Jesus deu uma nota final, falando que na consumação dos séculos, os anjos, o Senhor vai enviar os seus anjos e eles vão separar o joio do trigo. Mas o mesmo Senhor que falou isso, ele já mostrou que naquele tempo já havia primícias, já havia colheita e já tinha separação de joio de trigo. E Paulo estava separando o joio do trigo. Nós temos o trabalho de separar o joio do trigo. Só que vai haver uma separação final, uma nota final. Os anjos vão separar de vez e esse é aquele momento das primícias onde acontece a ressurreição. Isso é lindo, é espetacular. Então não pensa que Satanás fica parado. Quando a igreja avança, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta incrível, que é uma bomba contra o reino de Satanás, Satanás olha para Gálatas e fala, maldito, essa peste escreveu essa carta, olha o que ele fez. Vai ficar registrado. Olha essa porcaria de Romanos. Olha Coríntios. Quando Satanás viu tudo, ele bolou um novo plano. Paulo não estava deixando o judaísmo infiltrar dentro do calvinismo. Nossa, eu misturei tudo aqui agora. Paulo estava tentando não deixar o judaísmo infiltrar dentro do cristianismo. Satanás tentando de tudo para fazer e alcançando vitória em algumas vezes, e Paulo não permitindo que isso aconteça. É como se fosse uma luta mesmo. Imagine dois soldados lutando. Claro que é Paulo, mas Paulo através de Cristo, né? Cristo através de Paulo. Sem Cristo, Paulo não faz nada, nem os seus cooperadores, nem ninguém. Então, mesmo assim, Cristo permitia Satanás alcançar certas vitórias para que nós tivéssemos instruções. Não que Cristo permitia a igreja passar por aquilo, mesmo ela não merecendo. A igreja merecia, mas certas coisas o Senhor permite que alguns sejam atribulados, para que a tribulação dessas pessoas fique registrada, para que a gente alcance consolação na tribulação delas. É o que Paulo fala. Paulo fala para os coríntios, se nós somos atribulados, é para a vossa consolação. E se nós somos consolados, também é para a vossa consolação. E Paulo fala que era consolado nas tribulações dos profetas. Ele olhava e via o tanto que os profetas sofreram. Então, quando ele sofria, eles entendiam que ele não era o primeiro a sofrer. Entendeu? Então é tudo muito bonito de olhar. E aí Satanás olhou para todas as cartas e ele arrumou um jeito de conseguir fazer o judaísmo de fato entrar no cristianismo. E ele não somente fez o judaísmo daquela época entrar no cristianismo, como ele pegou o judaísmo, transfigurou em uma nova versão, que é o calvinismo, disfarçou, maquiou e colocou isso dentro do cristianismo. Se vocês conhecerem muito bem a transição das alianças, tudo isso acaba. Você nunca mais vai ser enganado com calvinismo, com pré-tribulacionismo e nem com qualquer outra religião que acaba com ismo. Por isso que é importante conhecer. E nós temos hoje clareza para poder entender tudo isso. É lindo, irmãos.
E aí, o que eu tenho que provar para vocês é que realmente o calvinismo é uma mutação do judaísmo antigo. E o judaísmo de hoje é também uma mutação do judaísmo antigo. Isso que eu tenho que provar para vocês. Entendendo qual eram as verdadeiras lutas do apóstolo Paulo e o porquê que ele escreveu as cartas daquela maneira, essas expressões abandonadas, que a gente não dá bola, obras da lei, debaixo da lei, são expressões que estão bem juntas das expressões debaixo da graça, lei de Cristo, obras da lei, obras da fé, obras da lei debaixo da lei. Essas expressões se encontram bem perto das expressões vida eterna, salvação, eleitos. Veja que o calvinismo, ele recorta todas essas expressões, eles abandonam tudo isso. Realmente eles caíram na arapuca de João Calvino, do pai deles. E João Calvino caiu na arapuca do pai dele, que é de Satanás. E Deus permitiu tudo isso acontecer porque assim ele prova os corações. Isso é muito profundo, irmãos. Claro que eu vou explicar isso bem melhor para vocês amanhã, tá bom? Eu vou recapitular tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou estar falando de novo. E isso, o que eu vou falar amanhã, vai ser uma introdução para as versões novas desses estudos. E aí, quando eu for fazer as versões novas, eu vou aparecer no vídeo, os textos vão aparecer, vai ter uma linha do tempo certinho para a gente estudar, tá bom? Na verdade, já está feito, tá tudo no papel. É só gravar mesmo. Mas por enquanto, fica com essa meditação aqui, que é como se fosse um trailer do vídeo que nós vamos trabalhar, né, dos estudos. Eu acredito que em 3 ou 4 aulas finaliza isso e dá para ficar muito bem entendido. Depois disso, eu vou fazer vídeos iguais esses que eu faço, reagindo a alguns vídeos do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, porque eles não param. Eles estão trabalhando. Eles precisam correr atrás do prejuízo deles. Muita gente está se levantando e questionando as aberrações que eles falaram abertamente nos púlpitos, que antes o povo não ligava, não se ligava, mas agora o povo está se ligando e eles estão questionando a reforma. Agora eles estão correndo atrás do prejuízo e mascarando todo o calvinismo. E tem vídeos atuais. O Augusto Nicodemos, há 10 anos atrás, ele lutava para colocar os 5 pontos do calvinismo ali, para ensinar o povo, lutava. 10 anos depois, ele está fazendo a mesma coisa. Falando sobre os 5 pontos do calvinismo, só que agora eles estão maquiando. Algumas expressões ali eles estão contornando. Mas é a mesma coisa, no final de tudo é o mesmo lixo satânico. É a mesma mensagem horrorosa. E não se engane, o pré-tribulacionismo, ele tem uma versão calvinista mascarada, embutida dentro dele. Eu vou mostrar isso para vocês. Na verdade, eu já tenho falado de pouco a pouco, mas agora a ficha caiu. Realmente vocês vão perceber que o pré-tribulacionismo, eles só não são calvinistas até o momento do arrebatamento secreto deles. A partir do momento do arrebatamento secreto, aí o pré-tribulacionismo se torna calvinista. Aí eu vou mostrar isso para vocês. Ou seja, conhecendo bem essas linhas, você joga uma contra a outra e deixa a confusão cair no meio deles. Não pensa que isso que eu estou falando não é bíblico. É bíblico. O apóstolo Paulo, conhecendo muito bem a linha dos fariseus e a linha dos saduceus, em um momento oportuno, ele jogou um contra o outro e houve uma confusão ali, ele até conseguiu escapar. O apóstolo Paulo fez isso, e ele não fez isso só aquela vez. Ele faz isso nas suas cartas. Ele cata uma linha, joga contra a outra e mostra a confusão que tem. E aí ele ensina a verdade. O apóstolo Paulo nunca ensina somente o que ele quer ensinar. Ele mostra qual é o erro e refuta através da verdade. De maneira que quem na época não conhecesse o que o apóstolo Paulo estava falando, não iria entender o que ele estava escrevendo. A pessoa teria que entender o que é judaísmo, o que é antiga aliança, o que é nova. Esse era o combate. Tá certo, irmãos? Então tá. Eu tô focando aqui em um ponto que é apenas uma porta
das 7, para nos trazer o pleno conhecimento de Cristo. Porque, não sei se vocês lembram, eu falo sempre de 4 portas, certo? Eu falo nessa sequência em que Deus foi revelando para a gente. Eu falo primeiro das 7 festas, depois das 2 casas de Israel, aí a transição das alianças, que é sair da antiga e para nova. Isso não acontece de repente. Deus separa 40 anos na história para isso acontecer, e durante esses 40 anos é onde acontece a história da igreja, aonde os verdadeiros pais da igreja são revelados ali para nós. Porque o que você escuta por aí, por lá, o que é pais de igreja, tá tudo errado. Realmente, tá tudo errado. Pais de igreja não é esses nomes que você escuta por aí e essas histórias. Os pais da igreja são os apóstolos. Foram eles que geraram a igreja. Os outros são filhos dos filhos até. Então, até isso tem que mudar no nosso entendimento. Porque a gente escuta os pais da igreja, aí a gente às vezes dá mais valor aos escritos das pessoas que ali participaram num tempo, cada um teve ali o seu certo valor. Não estou falando que nenhum deles não prestam, não estou falando isso. Eu estou falando que eles não são os pais da igreja, eles não geraram a igreja. Os que geraram são os apóstolos. E está escrito no Novo Testamento. Não precisava nem de se esforçar muito para falar isso, porque está escrito. Paulo está falando, eu vos gerei. Paulo está falando, eu sou o pai de vocês. Ainda que Pedro não fala a mesma coisa, Apolo não fala a mesma coisa, eles todos são considerados pais da igreja, os apóstolos. Certo? Então é importante compreender isso, porque aí você gasta mais tempo nos verdadeiros pais da igreja do que em livros extra-bíblicos, que no final das contas não vai te trazer a verdadeira força, o verdadeiro entendimento que você precisa para refutar os cães de hoje. Sim, são cães. Paulo, quando vai falar do falso judaísmo, da falsa circuncisão, ele escreve chorando e ele fala, são cães. Se o calvinismo é uma mutação do antigo judaísmo, são cães também. Obviamente, esse povo distorce todo o evangelho e apresenta uma caricatura de Deus. Então é preciso entender, sim, e lutar contra isso. Cada um de uma maneira, mas é preciso lutar contra isso. Senão, você vai ver os seus familiares presos nessa zarapuca, nesse labirinto. E aí, sabe o que vai acontecer com muitos deles? No final da vida deles, eles vão acabar a sua vida com dúvida da sua própria salvação, porque esse é o objetivo de Satanás. Fazer a pessoa cair num labirinto tão maligno que no final da vida vem o castigo sobre ela. Ela acaba a vida com dúvida se ela é realmente uma eleita. Mas é isso, irmãos. Não era nem para ter chegado até aqui, mas acabou saindo 23 minutos de vídeo. Eu gravei e falei, vou fazer um shorts de 1 minuto. 23. Mas tá lá, canal Vida Eterna.